Então, veja bem, se eu não tivesse até diante de dois bons sociólogos, eu diria hedionda, né? Mas como eu estou diante de dois bons sociólogos, eu não quero usar esse termo assim. Então, veja bem, o que acontece? Isso é uma coisa, essa caracterização que não deve ser feita, e porque não é real, inclusive, né? Agora, outra coisa é nós admitirmos, que eu também não sei se é isso que você está falando, é nós admitirmos que o indivíduo, então, tem que ser punido, vai ficar 30 anos atrás das grades, está entendendo? Ou vai sofrer uma pena. Tem diferentes formas. Pois é, exatamente. Mas veja bem, me parece que isso é abandonar o indivíduo muito à sua própria sorte e ficar num entendimento da questão, num entendimento muito exterior, muito relativizador e indiferente ao sofrimento humano, que com certeza habita a existência de uma trajetória criminosa. Mas isso você vai responder no próximo bloco. Professor Michel, pode dar continuidade ao assunto. Veja bem, ou você reconhece a liberdade de cada indivíduo, né, de fazer as escolhas da sua vida, ainda que essas escolhas estejam dentro de um campo, né, de possibilidades, de determinadas condições, você não tem um território totalmente livre de escolhas, as suas escolhas estão condicionadas por uma série de condições, de estruturas, de classe e tudo mais, sem dúvida nenhuma, mas você é livre dentro dessas escolhas. Ou você patologiza esse indivíduo. Ou você vai considerar ou esse indivíduo patologicamente, do ponto de vista mental, psiquiátrico, ou do ponto de vista social. Você vai dizer que ele precisa ser ressocializado, reeducado. Você vai dizer que ele precisa ser reinserido. Como se ele se isso não aconteceu, o que acontece? Como se ele não tivesse sido socializado, ele foi. Como se ele não tivesse inserido na sociedade, ele está. Então ele está em conflito, ele está numa situação de conflito. Esse conflito tem que ser reconhecido. Para isso existe a justiça. Né? A justiça é o lugar da administração desses conflitos, legalmente. Né? Não há outro lugar na sociedade que não seja, de algum modo. Né? Ou então você tem a administração informal dos conflitos. Ótimo, tudo bem, essa nem precisa discutir. Mas quando a coisa é muito grave, você tem a justiça como lugar formal, a instituição formal, que vai tratar, que vai dar tratamento a esse conflito, que, em casos limites, horroriza, ou como você disse, né, causa essa repulsa moral tremenda na sociedade. Agora veja bem, por mais que essa repulsa moral, né, possa atribuir a esse indivíduo uma especificidade não humana, ele é um monstro, né? É o que se costuma dizer. Né? Ele não é humano, ele não é nem um animal. Nós perdemos de vista também o volume de atrocidades que estão presentes nas rotinas, né, de relações de poder existentes na sociedade e que não são criminalizadas. Eu só estranho o discurso, esse discurso, que vai muito bem até justamente o momento de se propor implicitamente, né, uma outra relação com essa pessoa, que ela não é aquilo que o sistema judiciário, encarnando os preconceitos dominantes da sociedade, pode fazer com aquele indivíduo. Mas aí, veja bem, o problema é que isso, pelo que você está dizendo, me dá a entender, para aí, você corta toda essa teia de preconceito. E há que cortar. Pois é, tem que cortar. Pois é, tem que cortar. Não, problemas sociais, se você não cortar, os problemas sociais, se você não cortar, os problemas sociais têm que ser tratados como problemas sociais, e não como problemas criminais. Se você não cortar, você não consegue avançar o processo, né, na relação com essa pessoa. Não estou falando, tratamento, na relação com essa pessoa. Agora, veja bem, se essa segunda etapa não for
esclarecida? O que se faz daí? Se você não pode me responder, não, mas ele cometeu o crime, tem que ir para detrás das grades. Tá, tudo bem. Tudo bem, mas eu tô perguntando por mais do que isso, porque ir para detrás das grades não resolve problema nenhum. Eu estou falando de um problema... Ah, resolve sim. Como? E sim, claro que resolve. Como não estou resolve? falando de um problema humano, um problema humano de restabelecer, se for o caso, uma convivência humana que dê possibilidade à criatividade. Mas eu tenho um pouco a sensação, Drauzio, eu posso estar... posso estar enganada quanto ao que eu estou entendendo, né? Nós estamos partindo de pontos de análise diferentes, né? De percepção diferente, né? Porque tem, eu acho que essa dimensão que você coloca, e tem uma outra dimensão, e que não tem jeito, porque esse jovem desse Instituto Penal, ele está lá, ele é uma pessoa concreta, né? O Instituto Penal é uma instituição do Estado, né, que procura, o que se pretende, né, uma instituição que vai lidar com isso que é considerado um problema da criminalidade. E aí, falando em instituição do Estado e como uma possibilidade de oferecimento, né, de soluções ou de... enfim... eu queria aproveitar a oportunidade também, se for possível, né, desse espaço, né, da entrevista, para saber um pouco do seu trabalho sobre o inquérito policial. Na verdade, não é um trabalho exclusivamente meu. Eu apenas coordenei uma pesquisa nacional que foi realizada em 5 capitais do Brasil, com grupos de pesquisadores, doutores de 5 universidades brasileiras, em Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Recife. Nessas 5 capitais, né, nós colocamos pesquisadores convivendo cotidianamente com a rotina de trabalho, né, das delegacias da Polícia Civil. Para quê? Para tentar compreender como é que se dá, como é que se faz o trabalho cotidiano da investigação policial no Brasil. Em que esse trabalho se assemelha ou se distingue do mesmo trabalho que é feito em outros países do mundo. Para isso, nós também, não é, colocamos pesquisadores para realizarem trabalhos semelhantes de pesquisa numa cidade importante, numa capital importante do norte da França, numa cidade do sul da Espanha e na capital da Argentina, em Buenos Aires. Com isso, nós queríamos exatamente, dentro de uma mesma tradição jurídica, né? Um estudo comparativo, mas dentro de uma mesma tradição jurídica, né? A tradição da civil law, a tradição do direito positivo, que vem, né, caracterizar a justiça vamos chamar assim, nos países latinos e na Europa continental. Diferentemente da Inglaterra, dos Estados Unidos, dos países de tradição anglo-saxã, onde a tradição é outra. É a tradição da common law, a tradição do direito consuetudinário, né, que leva a que o direito saia muito mais das decisões locais, né, e a se agregar através de um conjunto de jurisprudências, sem que você tenha um código penal totalmente estabelecido. O que nós encontramos? A primeira coisa que nós encontramos é que o inquérito policial, tal como ele é realizado no Brasil, na delegacia de polícia, é único no mundo. Ele é único no mundo. Ele também é a nossa jabuticaba. Eu não sei se para o bem ou para o mal, nós não entramos nessa discussão. Mas o que nós procuramos mostrar é que, ao contrário de outros países, aqui a autoridade policial, além de presidir a investigação policial, também preside a formação da culpa, isto é, participa diretamente da instrução criminal, que vai prevalecer depois em todas as etapas seguintes do processo. Bom, é evidente que isso foi demonstrado pelo antropólogo Roberto Cante de Lima, de forma pioneira ainda nos anos 80, que isso vem da tradição inquisitorial, isso vem da tradição do Tribunal do Santo Ofício, do direito canônico, e que faz com que, mais importante do que as provas materiais, e nós estamos vendo isso agora no caso que envolve
o goleiro Bruno, mais do que as provas materiais que poderiam efetivamente nos convencer a respeito da existência de um crime, nós nos baseamos principalmente, preferentemente, na prova testemunhal. Né? Isto é, ela é mais fácil. E antigamente, com muito maior frequência, na prova testemunhal do próprio acusado, que era submetido à tortura para que se arrancasse da sua alma, da sua sujeição criminal, a verdade do crime. Isso aí. Só que tem uma outra coisa. O livro chama-se, para os que estiverem interessados em ler, O Inquérito Policial no Brasil, Perfeito. Uma pesquisa empírica. Perfeito. Editora Booklink, um livro financiado, né, pela Federação Nacional dos Policiais Federais. E com certeza altamente esclarecedor. Né? Olha, eu quero agradecer a presença do professor Michel Missi, que está sempre esclarecendo, né? A presença dele já é a iluminação. E a professora Kátia Centro-Sé, que também contribuiu, eu quero agradecer muito, né, e que retorna a casa, porque todos os dois já foram professores, já foram professores da faixa. Eu acho importante também lembrar ao telespectador que Drauzio e eu viemos de uma pesquisa originalíssima, talvez a primeira pesquisa no Brasil sobre esses temas, razão pela qual a nossa polêmica já tem mais de 30 anos. Exatamente isso, né? E olha, muito agradecido aos dois, foram generosíssimos, simpaticíssimos e principalmente muito esclarecedores e inteligentes. Até o próximo programa Encontros Acadêmicos.